Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Descarte Final, um programa dedicado a trazer informação e conhecimento sobre transtorno narcisista. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou seu apresentador. No episódio de hoje, eu vou falar sobre o ciclo de abuso narcisista. Vem comigo! O relacionamento com um narcisista acontece em um ciclo que pode ser composto por 3 ou 4 estágios, e isso vai variar dependendo de como algumas coisas se desenvolverem. Então eu vou explicar como é que são esses estágios, como é que são esses ciclos, quais são os 3 básicos, e quando eu estiver explicando algumas características que compõem esses estágios, vão aparecer alguns jargões que podem ser um pouquinho complicados, nomes difíceis, porque a literatura científica que ficou mais popular foi a em inglês. Então eu vou livremente traduzir alguns e vou explicar, de qualquer forma, o que significa cada um deles, tá? Então, tenha paciência, não se assuste, vem comigo. Bom, vamos lá. O ciclo básico do relacionamento com um narcisista. Ele é composto por período de idealização, período de desvalorização e descarte. O período de idealização, se for o primeiro contato com o narcisista, ele acontece justamente quando o narcisista está conhecendo uma nova vítima. Então, é um período onde ele idealiza a vítima, ele vê tudo de bom, tudo de positivo, e ele projeta muita coisa positiva nessa vítima. Ele quer que a vítima seja perfeita, porque o narcisista não tolera imperfeição, eu vou explicar isso também. Então, o narcisista vê a vítima como maravilhosa, como fantástica, como atraente, como inteligente, como culta, tudo de positivo que você puder imaginar que você possa colocar sobre a pessoa. Ele vê a vítima como perfeita. É nesse período que acontece, seja pela primeira vez ou por outras vezes, é nesse período que acontece o love bombing. Numa tradução livre, é bombardeio de amor, que é o que o nome sugere. É um momento em que o narcisista vai despejar sobre a vítima aplausos, reconhecimento, elogios. Tudo de bom está ali nesse momento. Quando é o primeiro contato que o narcisista está tendo com a vítima, nesse momento aqui vai acontecer o espelhamento. Esse é um momento em que o narcisista vai dar total atenção para a vítima. E convenhamos, é uma coisa que a maioria de nós gosta. A gente gosta de atenção, gosta de ser reconhecido, gosta de ser ouvido nas nossas particularidades. Então, nesse momento, o narcisista está ouvindo e prestando atenção em absolutamente tudo que a vítima diz. Primeiro, porque ele está profundamente interessado, porque ele quer conhecer essa vítima e porque ele quer conseguir informação. Informação é ouro para o narcisista, porque tudo está sendo armazenado, está sendo guardado no HD dele, porque lá na frente ele vai usar se ele precisar, qualquer uma e de qualquer forma. O narcisista, normalmente, ele é muito autocentrado, ele fala muito sobre si, sobre como ele é, e claro que ele vai projetar uma imagem falsa para essa nova vítima. E nesse momento, ele está muito mais ouvindo do que falando. Porque nesse momento ele está conseguindo extrair toda a informação que ele precisa para o uso futuro e para projetar para a vítima a imagem que a vítima gostaria de ver. Quando o espelhamento acontece, o narcisista está tentando devolver uma versão dele de tudo que a vítima está entregando de informação para ele. Então, suponha que a vítima compartilha um gosto musical, uma preferência artística, preferências culinárias, e aí, nesse momento, o narcisista vai devolver alguma coisa muito parecida ou igual. E a vítima está entrando em contato com isso pela primeira vez, de novo, é uma coisa que a maioria de nós quer. Minha nossa, essa pessoa é igual a mim, ela gosta das mesmas coisas que eu gosto. Mas é muito importante você notar o timing em que isso acontece. Raramente ou nunca o narcisista vai ter dado informação primeiro. Ele espera a vítima falar para aí devolver uma projeção, para devolver uma coisa espelhada para ele, para que justamente aconteça essa conexão, para que essa conexão aconteça com a vítima o mais rápido possível. E outra coisa que vai acontecer para essa conexão ser a mais rápida possível, aí sim, o que o narcisista vai compartilhar com a vítima é uma experiência pessoal, comumente muito íntima e eventualmente até trágica, muito rápido. As pessoas, quando elas se conhecem, é claro que quando elas têm intimidade, elas compartilham histórias pessoais mais profundas, mais íntimas. Só que isso não acontece no primeiro dia, não acontece na primeira semana. Normalmente precisa que você construa uma relação onde você vai criando mais intimidade com a pessoa, e aí conforme você vai se sentindo mais à vontade, você começa a compartilhar coisas. O narcisista faz isso muito rápido, porque, de novo, também isso, cria conexão muito rápido, e também dá margem para que a vítima compartilhe uma história pessoalíssima também. Porque normalmente quando uma pessoa está se sentindo muito ouvida e está se sentindo muito merecedora de confiança, ela pode acabar tendendo a devolver essa confiança, a retribuir essa confiança, compartilhando uma história pessoal também. E essa história pessoal pode, muito provavelmente, com certeza, será usada no futuro.
Então, o período de idealização está rolando. Tudo é lindo, tudo é perfeito, tudo é fantástico, tudo é mágico. Amor, declarações para todo lado, tudo é muito intenso. A vítima vai ouvir coisas como: eu já tive conexão com gente antes, mas nunca foi assim. Eu nunca me senti assim. Eu nunca encontrei uma pessoa como você. Essas frases todas são típicas de love bombing. E vai andando dessa forma até o momento em que o narcisista encontra uma imperfeição. É aqui que a lua de mel acaba. Todos nós somos imperfeitos, nós temos falhas, defeitos, acontece com todo mundo. Só que o narcisista não tolera imperfeição. O narcisista tem problemas com permanência de objeto. Isso está muito relacionado a pensamento dicotômico ou pensamento preto e branco, que é uma característica muito recorrente do narcisista. O narcisista, ele não consegue enxergar graus de cinza, variações entre as coisas, na percepção dele do mundo, na percepção dele de pessoas. Ele enxerga preto e branco. Ele só enxerga extremos. Então, ou é maravilhoso, ou é péssimo. Ou é lindo, ou é horroroso. Ele não enxerga alguma coisa no meio do caminho. Então ele cria no cérebro dele duas representações distintas da vítima. Uma é perfeita, maravilhosa, livre de defeitos, e a outra é o extremo oposto. Péssima, horrorosa, incapaz, incompetente, inculta, tudo que você imaginar de ruim. E essa versão aqui não é que ela é imperfeita, que ela não é uma representação realista da vítima que tem defeitos e que tem falhas. Ela só tem defeitos e só tem falhas. E a outra, como eu falei, é o extremo oposto. Então, muito provavelmente, uma representação mais fiel de uma pessoa seria alguma coisa aqui no meio do caminho, nos graus de cinza que o narcisista não consegue enxergar por causa do pensamento preto e branco. E, para piorar, o narcisista não consegue acessar estas duas representações ao mesmo tempo. Neste momento em que ele encontrou um defeito, encontrou uma falha na vítima, que pode ser uma falha real ou uma falha fabricada, porque o narcisista precisa achar defeito, porque eu falei que o narcisista não tolera imperfeição, mas ele também não tolera perfeição, porque a perfeição expõe, eventualmente, alguma falha do narcisista. Se a vítima é muito perfeita, porque, de novo, lembrando que isso é percebido, tá? É como o narcisista está enxergando no momento. Isso não é realista. Só que não interessa, é como o narcisista está percebendo naquele momento. Só que aí, quando ele encontra, quando ele se depara, quando o ego cospe nele algum tipo de agressão, que acontece o tempo inteiro, em que ele lembra a ele que ele é imperfeito, que ele é falho, então aquela vítima expõe, evidencia isso muito mais. Então, se ele encontrar o que ele percebe como perfeição, ele não vai tolerar e vai sabotar para que a vítima cometa um erro, para ele poder falar: ó lá, não é perfeito, é falho, eu sou melhor, eventualmente. Então, o narcisista não consegue acessar essas duas representações distintas ao mesmo tempo. Então, porque agora ele encontrou uma imperfeição, encontrou uma falha, agora ele para de acessar essa representação perfeita e começa a acessar outra. Aí agora é ladeira abaixo. E é justamente aqui que você tem o período de desvalorização. Nesse momento, você vai ter o oposto, o extremo oposto do love bombing, do bombardeio de amor. Agora, tudo é ruim, tudo é péssimo. Só que, de novo, veja, eu falei aqui, eu destaquei que nós somos imperfeitos, nós temos falhas, é normal, acontece com todo mundo. Só que o problema é que aqui ele pode perceber falhas reais que uma pessoa tem? Sim, sem sombra de dúvida que pode. Só que vai acontecer aqui inversão de discurso. Então, tudo que foi elogiado outrora, tudo que era lindo, tudo que era maravilhoso no período de idealização, agora vai ser destruído. E é justamente por isso que a vítima fica perdida, sem saber o que está acontecendo, sem compreender como ela pode se corrigir, porque não sobrou nada de bom. Tudo que era motivo de elogio anteriormente, agora é motivo de destruição. Tudo está sendo arrebentado e não sobra absolutamente nada. E é justamente aqui que vem o descarte. Quando não sobra mais nada, quando não tem mais o que destruir nessa vítima, o narcisista vai descartar. Lá no começo do vídeo, eu disse que esse ciclo de abuso que compõe a relação narcisista, ele pode ser composto por 3 ou 4 estágios, dependendo de como algumas coisas se desenvolverem, e aí isso vai determinar se haverá um quarto estágio ou não, que este quarto estágio é o hoovering. Em primeiro lugar, só para não esquecer, se o hoovering não acontecer, e acontecer aqui o descarte, acontece o que é chamado de descarte final. É daí que vem o nome do programa. Então acontece o descarte final, e o narcisista eventualmente vai para uma outra vítima, ele vai procurar uma nova vítima. Se esse descarte não for definitivo, pode acontecer o hoovering. Hoovering vem da palavra hoover,
que é o nome de um fabricante de aspirador de pó americano. Então esse jargão, ele faz uma analogia com a ideia de que o narcisista suga a vítima de volta para o relacionamento. Daí que vem o hoovering, ele está aspirando a vítima de volta para o relacionamento. E aí se inicia o ciclo todo de novo. Período de idealização, período de desvalorização, novo descarte. Hoovering e volta, e volta, e volta. Agora, quando o hoovering acontecer, ele é o segundo ciclo ou os próximos ciclos que vão acontecer, o número de repetições de ciclo vai variar de vítima para vítima, de narcisista para narcisista. Infelizmente, tem vítima que fica presa ao narcisista pelo resto da vida. Agora, o hoovering pode ser acompanhado, temperado, pela epifania narcisista. A epifania narcisista é um grande momento de iluminação. Agora o narcisista finalmente entendeu, ele finalmente viu a luz. Agora, tudo que a vítima estava dizendo durante todo o período de desvalorização, em que a vítima se defendia de acusações que foram feitas eventualmente injustamente, ou apontava para o narcisista falhas que o narcisista havia cometido, agora, nesse momento, nesse exato instante em que o narcisista precisa convencer a vítima a voltar, agora o narcisista finalmente enxerga, finalmente entende. É essa fantasia que, vendida para a vítima, faz a vítima pensar, espera um pouquinho, pode ser que isso daqui tenha salvação, agora ele finalmente entendeu, ela finalmente percebeu tudo que eu vinha pedindo, reclamando esse tempo todo. Agora tudo que a vítima queria ouvir, o narcisista vai dizer. Porque isso é um recurso para sugá-la de volta para a relação no hoovering. E esse ciclo vai se repetir por tempo indeterminado até que o narcisista faça um descarte final ou a vítima desperte e aí o hoovering não funciona mais. Em qualquer um dos casos, o narcisista vai precisar colocar alguém no lugar dessa vítima primária, e é aí que ele vai lançar mão do harém narcisista. Apesar do nome, não existe conotação sexual nisso, embora a sexualidade possa ser um componente. Mas o harém narcisista se refere a um grupo de pessoas que são o banco de reserva do narcisista. São as vítimas secundárias. São vítimas que o narcisista já previamente moldou e que estão lá à disposição. O narcisista precisa tanto de suprimento narcisista porque ele não consegue regular as próprias emoções sozinho. Então ele precisa de pessoas para fazer isso. Então ele não pode correr o risco de perder uma vítima porque eventualmente a vítima despertou e aí ele ficar por tempo indeterminado sem alguém para dar suprimento. Então ele já tem esse harém, ele já tem esse banco de reserva que numa situação como essa, agora ele vai utilizar esse recurso. Então ele vai ou diluir toda a atenção, toda a demanda de suprimento para esse banco de reservas, ou então, o que é mais recorrente, ele vai promover uma vítima secundária ao posto de vítima primária. E com essa, vai acontecer rigorosamente tudo que aconteceu com a vítima anterior. Como com essa nova vítima vai acontecer rigorosamente todo o ciclo, exatamente como acontece com qualquer vítima do narcisista, ela fatalmente vai se mostrar, entre aspas, imperfeita. Ela vai ser percebida como imperfeita pelo narcisista. Porém, mesmo no período de idealização, ela pode acabar não se mostrando uma vítima tão boa, uma fonte de suprimento narcisista tão bom, quanto a vítima anterior. Então, ainda assim, existe a possibilidade de a vítima anterior, que foi descartada e o descarte era considerado como final, quando essa nova vítima for descartada, o narcisista pode tentar reaver a vítima anterior, porque ela se mostrava uma fonte melhor de suprimento. Então, infelizmente, nunca dá para ter certeza quando que o descarte final acontece. Uma vítima descartada pode ser reativada após anos. Com a vítima despertando ou com o narcisista tendo feito o descarte final, o narcisista nunca aceita a perda de uma vítima. Ele sempre vê todas as vítimas como propriedades dele, como objetos dele. Então uma vítima que ele não ativa há 5, 10 anos, ela nunca está garantidamente livre. Sempre o narcisista pode voltar. E é justamente por isso que é tão importante difundir informação. Esse é o objetivo desse canal. Lá atrás, quando eu mencionei o descarte final pela primeira vez, eu disse que é daí que vinha o nome do programa, porque a ideia é justamente que a vítima, se for você, possa se tornar tão desinteressante que o narcisista opte por finalmente fazer o descarte final. E se isso não acontecer, que a vítima esteja de posse de informação suficiente para que ela faça o descarte final e não permita que o narcisista volte nunca mais. O episódio de hoje fica por aqui. Se você curte o meu trabalho e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, curta, se inscreva e compartilhe. O meu nome é Rubens Macedo, eu não sou psicólogo ou terapeuta de qualquer espécie. O consumo desse material não substitui ajuda profissional. Se você acredita que está com problemas, procure um psicólogo qualificado. O mais provável é que tenha solução. Até a próxima.